Boa noite. Bom, gente, guarda de documento. Queria só perguntar uma coisa aqui. Empresa privada, quem? Pública? Outros? Ok. Bom, o que acontece? Eu passo por isso quase que todo dia. As pessoas perguntam assim, o que você faz? Arquivo. Você coloca a pastinha em ordem? Eu já era meio boca dura, com a idade eu fiquei mais. Eu costumo dar uma resposta que eu não posso dar aqui com o microfone aberto, tá? Mas eu fico revoltada, tá? Arquivo, gente, não é colocar pastinha em ordem. O buraco é muito mais embaixo. Então, para a gente chegar a prazo de guarda, o que guardar, o que eliminar, nós vamos ver um pouquinho o que é esse mais embaixo do buraco. Tudo bem? Quem guarda tudo não acha nada. Tá? A gente brinca que tem o guardador, né? Compulsivo, é aquele que acumula, e tem o eliminador desesperado. Tá? Então, a gente não pode ter nenhum e nem outro. A gente tem que ter muito bom senso. Tá? Falta espaço. Quando a gente fala assim, falta espaço, precisamos de mais armário, o que acontece? Todo mundo pensa em documento, pensa em papel. Como é que andam os HDs de vocês, hein? Vocês acham de primeira tudo que vocês precisam? No seu computador, né? Agora, imagina o coitado que vai te substituir quando você sai de férias, tira licença, não quero brincar mais. O que ele faz? Então, põe na nuvem. Gente, a nuvem é um hardware igualzinho o do computador, o do pendrive, do HD, só que ele é assim, treminhão de máquina, tá? Mas ele é físico, não é? Ele tem um espaço finito, é caríssimo. Não é uma coisa barata. Então, vamos esquecer essa coisa de faltou espaço, comprar armário é solução, né? Principalmente o sonho de consumo de quem está com aquela bagunça, é comprar os famosos deslizantes, né? Você fechou, é que nem guarda-roupa desarrumado, trancou a porta, ninguém vê mais nada. Tá? Então, a gente tem que pensar um pouquinho mais a respeito disso. Léo, por favor. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, assim, não são arquivos digitais e não são papéis. O que a gente precisa guardar é documento. E o que é um documento? Para nós, aqui, nós estamos falando em prazo de guarda, nós vamos falar em documento de arquivo. Documento de arquivo é aquele produzido em função de uma atividade. Se não tem atividade, não tem documento. E é a atividade que gera o documento, independente de quem esteja desenvolvendo aquela atividade. O que você faz? Ela trabalha numa área financeira. Tá? O financeiro, de uma maneira geral, ele não produz muitos documentos, ele recebe e trabalha aqueles documentos. Mas, de qualquer maneira, se amanhã ela sair de férias, alguém vai fazer o trabalho dela e os documentos que, porventura, ela produziria serão produzidos do mesmo jeito. Então, o documento não somos nós que fazemos. É a atividade que a gente está desempenhando é que gera aquele documento. Aí, começa a ficar mais fácil quando a gente pensa assim no que vai guardar, né? Telegrama, nem pensar. Cartão de Natal, que lindo, que meigo. As pessoas guardam. Folheto, tá? Um bom exemplo é um flyer de curso, né? As empresas fazem a sua propaganda e chega lá o flyer para o Vitor, né? Um flyer bonitinho, lindo, maravilhoso. Aí o chefe dele fala assim, não, você não produziu, você não
pode fazer esse curso enquanto você não produzir devidamente. Isso aqui vale alguma coisa? Mas está todo mundo guardando. Não fez o curso, não vale. Mas o chefe voltou atrás, falou, não, vamos fazer o curso. Aí, este flyer vai compor um processinho do curso que ele vai fazer, que a empresa vai pagar. Aí, o mesmo flyer se tornou um documento. Tá? Então, quando a gente pensa na massa que a gente tem acumulada, na montanha, né, naquele HD entupido, que até para procurar alguma coisa ele está lerdo. Tá? A gente precisa começar a pensar no conceito de documento. É o primeiro passo. Tá? Documento de arquivo é aquele gerado ou recebido em função de uma atividade. E ele pode estar em qualquer suporte. Tá? Ele pode estar no HD, ele pode estar no microfilme, ele pode estar no filme, né? Está sendo gravado aí. Ele pode estar lá na nuvem, no pendrive, nos tais dos disquetes. Não tem mais? Financeiros de plantão. Provavelmente vocês ainda têm disquete de conciliação guardado. Acertei? E lê aonde? Né? Não tem onde ler, é um problema. Mas, então, gente, documento não é virtual, não, tá? Ele não está aí, assim, andando. Tá? Ele tem uma base física para você ter informação num suporte físico. Mas esse suporte pode ser qualquer coisa. Tá? Qualquer suporte físico pode receber uma informação. Se a gente for voltar lá nos primórdios, né, que tinham os servos, os homenzinhos nas paredes, tá? Aquela pedra, aquela parede, é um suporte de um documento, de uma informação. Certo? Lembrando que nós estamos, assim, não só na era da alta tecnologia, TI para tudo, mas da qualidade também. E a norma ISO 9000-2005, ela ressalta que a documentação agrega valor à empresa. Do que diz respeito à manutenção e à proteção do capital intelectual. Tá? Todo o capital, tudo que a empresa ela está onde? Nos documentos. E muitas empresas não recebem certificação da qualidade porque seus arquivos estão na casa da mãe Joana. Tá? Então, não adianta ter todo o processo bonitinho, os procedimentos, tudo escritinho, gracinha, auditor, se os arquivos não estão em ordem. Quando a gente pensa em dar prazos aos documentos, não é só, como ele disse, para provar pro condomínio que ele pagou. Não é só para isso. Tá? Quando a gente dá prazo, o que acontece? A gente reduz a massa documental, porque a gente vai parar de guardar o que não precisa. Tá certo? Agiliza a recuperação do documento da informação, dá maior eficiência administrativa, conserva melhor os documentos de guarda permanente. Tá? Seja na empresa pública, seja na empresa privada, a gente tem documentos que nascem hoje e não vão morrer nunca. Né? Eles vão para a guarda permanente. Racionaliza a produção e o fluxo do documento. Tá? Quando você começa a pensar na finalidade daquele documento, naquela atividade, ao invés de você emitir 2 vezes, você emite uma. Né? Ao invés de você fazer várias cópias, você circula de outra maneira. Então, você começa a pensar também como é que você produz. E aí a gente ganha uma outra coisa, né? Reduz custo, tá? E salva as árvores. Ó, 2 motivos, né, bem justos. Libera espaço físico e dá incremento à pesquisa. Então, no caso da associação,
Tá? A associação tendo a história dela, toda bonitinha, guardadinha, qualquer um de nós pode vir aqui pesquisar e falar, pô, tem 120 anos. Como é que ela era 120 anos atrás? São os documentos que vão mostrar como é que ela era há 120 anos atrás. Tá certo? Mas, para isso, precisa estar organizado. Né? Gente, documento desorganizado não é arquivo, é depósito. Tá? Então, você não pode chamar de arquivo uma massa desorganizada. Você só pode chamar de arquivo aquilo que está organizado. Como é que eu sei por quanto tempo eu vou guardar um documento? Pela finalidade dele. Do mesmo jeito que a gente falou do flyer aqui, o documento ele tem finalidades diferentes para o mesmo documento. Alguém, antes de vir para cá, comprou um lanchinho, uma bala, alguma coisa? Comprou. Te deu um ticket, um cupom fiscal. O que você fez com ele? Jogou fora. Ah, bom, então o caso dele é diferente. Mas, normalmente, o que você faz com o cupomzinho da bala do café? Joga fora. Aí você vai ao supermercado. Tá certo? Você recebeu o mesmo cupom fiscal. Ok? Só que você comprou camarão. E camarão é o zerivezeiro, chegar em casa está estragado. Você falou, não, chega, vou ficar esperto, tá? Eu vou guardar a nota. Se tiver estragado, eu volto lá e troco. Já teve uma outra finalidade, o mesmo cupom fiscal. Só que, além do camarão, ele resolveu comprar uma fritadeira sem óleo. Quer levar uma vida saudável, né? Esta coisa de óleo faz mal. A gente não sabe até quando, mas diz que faz. Ele vai guardar essa nota por quanto tempo? Pelo tempo da garantia do que ele comprou. Então, já tem outra finalidade. Mas vocês concordam que o cupom fiscal é o mesmo? Tá? Então, você dá prazo para documento dependendo da finalidade dele, de como ele foi criado. Não é qualquer cupom fiscal que vale por um ano, não é qualquer cupom fiscal. Ela está na área financeira. Os cupons fiscais que a contabilidade faz o movimento, eles vão ficar 5 anos mais um. Tá? Porque é PJ. Então, o prazo ele vai variar de acordo, em alguns casos, com a finalidade desse documento. Então, quando a gente pensa em prazo, gente, não é assim uma coisa linear. Aí você guarda 4, isso eu guardo 5, isso eu guardo 6. E vai depender de cada empresa, da constituição de cada empresa. Aqui a gente tem empresa privada, empresa pública e outros. Alguém aqui de empresa pública que trabalhe com concessão ou com a coisa pública? Trabalha com órgãos públicos, tá? Vioeste. Vioeste é uma concessionária de rodovia. É um consórcio privado que cuida da coisa pública. Então, aí a gente já tem uma outra maneira de analisar os documentos, a finalidade deles. Hospital. O Hospital Santa Helena aqui, né? Santa Helena? É. Bandeirantes. Ele é privado. Privado. O acervo de prontuário de paciente é legislado como se fosse documento público. Então, o Conselho Federal de Medicina diz o seguinte: eles são obrigados a guardar o prontuário por 20 anos após a última intervenção. Está dando 19 anos, 11 meses e 29 dias. Mas eu estou com uma dorzinha na unha do dedo do meio do pé. Eu vou lá, eles resgatam o meu prontuário, ele vai ficar mais 20 anos. Tá? É um órgão
Privado. Tem, o que tem aqui? Uninove, Anhanguera, Unify, tá certo? São instituições privadas. O acervo acadêmico, tá, é controlado como se fosse documento público. Para não acontecer o que aconteceu lá na Gama Filho. Então, tem uma portaria do MEC, tá, que hoje todo o acervo acadêmico ele tem cunho de documento público. E quando a gente fala em cunho de documento público, lesar documento público é crime, que pode ser denunciado ao Ministério Público. Tá? Então, o prazo do documento também depende, né, a validade, a legalidade dele, a vida dele, depende do órgão em que ele está inserido. Vocês estão concordando que o buraco é mais embaixo? É, né? Tá? Bom. Aí, para a gente estabelecer prazos, o que nós vamos fazer? Uma coisa chamada avaliação. É um trabalho inter e multidisciplinar, onde a gente identifica o valor do documento para determinar o ciclo de vida dele. Porque o documento, que nem a gente, ele nasce, vive e morre. Tá? E, quando a gente fala em dar prazo, é exatamente dizer assim, olha, você vai nascer assim, você vai viver assado, e aqui eu vou te matar. Tá? É a avaliação. E quando a gente diz que é multi e interdisciplinar, por quê? Um cidadão sozinho não é capaz de avaliar a massa documental de uma empresa. Você tem documentos da alta direção, os documentos da Constituição, os documentos financeiros, documentos de RH, os documentos de comunicação, manutenção, transporte, suprimentos, fora atividade finalística, né? De uma construtora constrói, uma escola eu ensino, a associação cuida dos associados, né? Promove cursos em função dos associados. Então, além dessas áreas todas, você tem a área finalística. Vocês acham que um cidadão só dá conta? Não. Você precisa de um grupo, tá? Um de cada área, um da área de documentação, aquela que não bota a pastinha em ordem, e um da área jurídica. Tá? Esse grupo pode decidir os prazos e tem mais uma vantagem, gente. Quando você tem um colegiado, né, que decide, não fica aquela coisa assim, você é chato, hein? De onde você tirou isso? Você fica inventando coisa aí, todo arquivista é chato, gente. Todo mundo que trabalha com arquivo é chato. Tá certo? Ah, tá vendo? Eu não conto história assim sozinha, eu combinei com ela antes. Né? Mas é verdade. Fala assim, ó, você só pode ficar uma semana com isso aí, hein? Não, esse aqui você não pode. Tá? Então, você não tem mais nada para fazer, a não ser pegar o meu pé. Quando é uma comissão, quando é um colegiado, deixa de ser nominal para ser anônimo. Então, foi decidido por aquela comissão. Ganha mais credibilidade, vamos dizer assim. Tá? Então, essa é a avaliação. Ela analisa o documento, os valores, para quê? Para dar prazos de guarda e destinação. A destinação, o que é? Guarda permanente ou eliminação. Certo? Quando eu estabeleço prazo de guarda, o que eu faço? Eu estou construindo a minha tabela de temporalidade. Tá? A tabela de temporalidade é o documento que vai dizer para mim. O flyer faz parte do processo do curso dele, vai ficar comigo enquanto ele não trouxer o relatório do curso, porque ele está me enrolando com esse relatório, né? Ele tem que trazer o relatório, dizer o que foi que ele concluiu nesse curso. Tá? Encerrou o assunto, acabou a primeira fase da vida do documento. Mas, como ele tem documentos comprobatórios de pagamento, ele tem outros envolvimentos,
ele precisa ficar um tempo, aonde? Arquivo morto não existe. Não falem essa palavra que eu fico nervosa. Gente, morto a gente joga fora. Ele está lá, ele vai ficar lá aguardando o quê? Ou por decisão interna da empresa ou por valor legal. Vocês já fizeram imposto de renda? Já choraram? Bastante, né? E dia 29, 30 está chegando para pagar a primeira parcelinha, né? Muito bem. Vocês vão guardar o imposto de renda desse ano por quanto tempo? 5 anos? A partir de 1º de janeiro de 2016, tá? Ok? Tá. Você entregou, pagou, ou recebeu de volta. Tenho que guardar 5 anos. Esses 5 anos não é morto, é um prazo intermediário que os documentos têm para chegar na destinação final. Tá? Aí, ou ele é eliminado, ou ele vai para a guarda permanente. Imposto de renda, guarda permanente, dá até dor de cabeça. Tá? Então, a gente elimina mesmo. Então, este ano, enquanto eu estou fazendo, o documento é comigo. Ele está vivo, é corrente. A hora que eu tenho que aguardar o tal do Big Brother, né? Receita Federal, o Big Brother, vai ficar 5 anos. Aonde? No intermediário. E depois desse prazo, ele vai ser ou para a guarda permanente, que neste caso não é, ou para eliminação. Tá? O que eu fiz? Eu estabeleci o ciclo de vida do meu documento. E a tabela de temporalidade se elabora exatamente pensando nisso. Lógico que a gente tem mais alguns dados, né? Se o documento é físico, se é digital. E hoje a gente tem uma terceira forma de destinação, que é a mudança de suporte. Tá? Eu quero guardar, mas eu não quero guardar no papel. Eu quero guardar em microfilme. Os bancos continuam microfilmando os nossos cheques, não? Tá? E eles eliminam depois, acho que 18 meses, o físico e fica o microfilme. Então, a destinação do cheque para o banco, qual que é? Microfilma-se e elimina-se, após 18 meses, o físico. Então, você pode ter como destinação também a mudança de suporte. Então, a avaliação consiste fundamentalmente em identificar valores, definir prazos de guarda para os documentos de arquivo, independente do suporte. Tá? Essas atividades que nós estamos falando agora, a gente chama de gestão documental. Gestão, né? Você faz o todo, você parte sempre do geral para o particular. E quando você começa a estabelecer regras, critérios, você estabelece para o documento, não é para o suporte. Então, se o teu imposto de renda está em meio digital, ou no papel, ou em disquete, ou no CD, o prazo é igualzinho, é o mesmo. Não muda. Tá? Então, vale para qualquer suporte. O que a gente tem como resultado da avaliação, gente? Prazos de guarda no arquivo corrente, arquivo intermediário, na destinação. Eliminação, arquivo permanente, e aí mudança de suporte. Quando você tem que guardar por muito tempo alguma coisa, você pode mudar o suporte. Falei dos prontuários médicos, não falei? O Conselho Federal de Medicina permite, autoriza que você digitalize, elimine o físico e guarde pelos 20 anos em meio digital. Né? E assim a gente tem outros documentos. Tá? Então, a gente conheceu a minha estrutura da empresa. O que a minha empresa faz? O que a minha empresa é? Qual é a constituição dela? É direta? É indireta? Ela tem acervo híbrido, né? Que é o caso das escolas particulares, hospitais, as concessões.
tá? É totalmente privada, tem umas que são totalmente privadas. Aí eu também já tenho um outro parâmetro. Por quê? Por incrível que pareça, as pessoas desconhecem, o Brasil tem uma legislação de documento de arquivo muito boa. Muito boa. E essa legislação diz o seguinte, que os documentos públicos são patrimônio e você tem que rezar na cartilha da lei. Tá? Só para vocês terem uma ideia, você trabalha no público. Você que é de empresa pública. Está atrás de você? É. Da onde? Ela trabalha no Arquivo Geral da USP, do SAUSP, que tem o sistema Proteus. Tá? Então, ela sabe exatamente o que eu vou falar. Você não pode eliminar um documento público. Um flyerzinho sem ciência pública. Você é obrigado a fazer relação de eliminação. Você é obrigado a publicar durante 3 dias em diário oficial ou em jornal de grande circulação. Só então você pode eliminar. Se você eliminar sem ciência pública, é crime. Publica 3 dias e aguarda 30 dias. Para que isso? Para transparência. Isso vai de encontro à lei de acesso, isso vai de encontro à lei de responsabilidade fiscal. Tá? Isso é para dar transparência. Eu preciso, então, saber qual é a constituição da minha empresa? Preciso, porque se ela tiver um acervo, né, híbrido, eu preciso saber como é que eu vou aplicar essas leis. Né? A empresa privada pode eliminar a qualquer momento, prescreveu, não precisa contar para ninguém que eliminou. Tá? Ela simplesmente vai lá e elimina. A empresa pública não pode fazer isso. Não vem vocês dizer assim, fazem. Não faz não, tá? Não pode. Quem faz, não conte. Certo? E também não pode queimar papel, tá? É crime ambiental. Então, você pega aquela massa, né, e fala assim, vamos pôr fogo. Não vamos pôr fogo coisa nenhuma, tá? É crime ambiental e, dependendo, né, do humor do cidadão, ele vai dizer para você que é inafiançável. Tá? É igualzinho a cobrinha do teu quintal. Ela pode te picar, mas você não pode matar. Então, queimar papel é igual, tá, gente? A cobra pode te picar, mas você não pode matar. Você tem que catar ela vivinha, botar num vidro e levar lá para o Butantã. Tá? Contou para alguém que matou, dependendo do humor do cidadão, é crime inafiançável. Certo? Bom, arquivo corrente, gente, é o documento que o assunto não está encerrado. Não é documento velho e não é documento novo. Passa, às vezes, na cabeça das pessoas que um documento velho é um documento morto. Não. O documento vai se encerrar quando aquele assunto esgotar. A gente tem um exemplo muito legal, que é a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, né? Que é um pedacinho da Procuradoria-Geral do Estado. Eles herdaram o acervo, né, do Departamento de Terras, aquela coisa toda. A gente tem processos da época do Império que está no corrente. O assunto não encerrou. Tudo bem que ele já virou histórico. Tá? Tem um decreto aí no Estado de São Paulo que todos os documentos oficiais do Estado de São Paulo anteriores a 1940 foram considerados permanentes. Tá? Mas, permanente ou não, ele faz parte do arquivo corrente. Ele não está encerrado, o assunto não acabou. Tá? Era uma desapropriação, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém mais sabe quem é o dono, ninguém mais sabe nem onde é que está o terreno, né? Era tudo água. Aterramos tudo. Né? Está a Secretaria da Fazenda em cima, o Parque Dom Pedro em cima. Né? O documento é de idade corrente, porque o assunto não encerrou. Tem gente, né?
falando isso porque fala assim, ó, isso aqui é 85, já tem 30 anos, né? Vamos eliminar. Não vamos coisa nenhuma. Vamos ver se o assunto está encerrado ou não. Então, desassociar documento antigo de documento que pode ser eliminado, né? Então, o corrente é aquele cujo assunto não está encerrado. Intermediário é no estágio que os documentos ficam aguardando o prazo de prescrição e precaução, conforme aquela tabela que a gente fez, resultado da nossa avaliação. E a permanência nesse arquivo é transitória. Por quê? Acabou o prazo de prescrição e precaução, ou ele vai para a guarda permanente, ou ele vai ser eliminado. É comum, isso é uma coisa assim, Brasil, os arquivos intermediários serem centrais. Então, o corrente fica junto com o produtor, tá? Então, ela está lá com todas as conciliações dela, com todo o faturamento, tudo bonitinho. Encerrou o ano, fechou, balanço, balancete, auditoria, ela desloca fisicamente, tá? Para uma sala, para um galpão, às vezes até para um depósito mesmo, mas no Brasil usa-se arquivo intermediário centralizado, o que é muito bom, tá? Para a empresa. Por quê? Agiliza processo, normaliza, tem alguém para tomar conta. Ele deve ser simples, tá? Ele tem, quando ele é centralizado, ele proporciona economia de espaço, pessoal, equipamento e tempo. Então, ao invés de cada um ficar no seu quadradinho, tá? O quadradinho vai estar no espaço único, numa forma única, né? Uniforme e acessível. Maior e melhor colaboração entre os marmitão, né? E os colaboradores. Arquivista, gente, é que nem estagiário, tá? Ou é marmitinho ou é marmitão. É o primeiro que apanha, é o último que fala. Não tem jeito, né? Mas eu vou continuar sendo arquivista. Racionaliza a guarda e a preservação, dá resposta imediata às questões impostas pela administração e dá garantia de recolhimento aos arquivos permanentes, documentos que devam ser conservados definitivamente. Esse último item aplica-se basicamente às empresas públicas. Tá? Então, o ideal é que esse intermediário não seja junto ao produtor, tá? Que ele seja um espaço que a empresa disponibiliza e põe alguém realmente para tomar conta do boteco. Destinação é onde se decide quais documentos serão eliminados e quais vão para a guarda permanente. Permanentes são conjuntos de documentos custodiados em caráter definitivo. E se o documento permanente for público, ele é inalienável e imprescritível. Preciso falar devagar, senão enrola a língua. E qualquer dano a um documento desse é crime, porque é patrimônio. Certo? Bonitinho o documento, né? Ele é importante, a gente nem acha que ele seja tudo isso. A eliminação, gente, ela deve ser por fragmentação, mecânica ou manual. A fragmentação manual, uma dica, tá? Ela é boa para dar leve, viu? Muito mais que computador. Você deve fragmentar assim, em tiras. Fica leve e fácil, porque quando o papel é feito, a fibra, tá? É assim. Uma hora vocês peguem uma folha de papel, ao invés de picar assim, como todo mundo faz, piquem assim, para vocês verem que facilidade que é, que você acompanha a fibra. Mas o ideal é ter uma fragmentadora, né? Mecânica, porque senão você vai ficar doidinho picando papel. Exatamente. Agora, o papel eu elimino, põe na fragmentadora. E o que eu faço com o digital?
deleta, quem deleta? Quem deleta? Tá? Então, no caso dos documentos digitais, você precisa ter uma política muito bem formatada, com auditoria, com responsáveis e com administrador. Porque, senão, todo mundo vai sair deletando tudo, mudando tudo, e vira o samba do crioulo doido. Tá? Então, o ideal é que, depois que você tem a tua tabela de temporalidade, do mesmo jeito que você tem no físico, corrente com você, o intermediário, no outro espaço, a mesma coisa vai acontecer com o digital. Tá? Os seus documentos correntes vão estar lá, no seu C, no seu servidor, na pasta, bonitinho. Tá? Mas tem que ter um lugar. Às vezes a gente cria até um outro drive, né? Além do H, que cria um J, um M, para colocar o digital no intermediário. Tá? E aí, quem cuida do físico deveria cuidar também desse digital. Então, de tempos em tempos, vai lá e fala assim, opa, isso aqui já está na hora de deletar, né? Informa o produtor que vai ser deletado a priori, porque às vezes pode ter uma confusão no meio, né? Às vezes é um registro de frequência. O registro de frequência fica 5 anos a partir do próprio registro. O cidadão inventou de entrar com o processo no deadline, no último dia. Então, você tem que avisar o produtor para ele poder, porque senão vai, elimina, está dentro do prazo, mas ele entrou com processo. Você vai precisar daquilo. Tá? Então, é igualzinho que a gente vai fazer com o digital. Você vai ter lá o intermediário para ele, mas você tem que ter um responsável, não pode deixar na mão de todo mundo, porque senão ou some ou perde. Tá certo? Mas o procedimento é o mesmo, não tem diferença. Bom, a cada um desses estágios, gente, corrente, intermediário e permanente, você tem procedimentos diferentes. Tá? No corrente, você procede de uma maneira, você trata o documento de uma maneira, se organiza de uma maneira. No intermediário, de outra maneira, e no corrente, então, no permanente, então, muda tudo de figura. É como se fosse... Ele está de casa nova, de espaço novo. Né? Não vamos falar hoje né, do permanente, mas ele tem uma característica que ele se transforma. Cada fase, se o corrente está direitinho, organizado, limpo, né, de arestas, porcarias, telegramas, coisas que não precisa, a hora que ele passa para o intermediário, ele também vai. Então, se aqui está organizado, passa para lá organizado, você está refletindo uma fase na outra. E você está fazendo o quê? Você está ganhando tempo, eficiência e eficácia. E aí, então, gente, a gente vê que tudo isso que a gente falou corresponde à gestão de documento. Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento, em fase corrente intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Lei Federal 8.159/91. Qual é a finalidade? Assegurar que os documentos produzidos sejam os melhores testemunhos de uma atividade. A gente brinca que a gente tem 2 instrumentos de gestão, né? O plano de classificação e a tabela de temporalidade, que é o nosso caso aqui agora. Quando a gente tem um plano de classificação bem feito, você olha o plano, ninguém precisa te contar que empresa que é. Tá? Você já sabe, lógico que você não vai saber se é USP ou Unesp. Tá? Mas você vai saber que é uma empresa pública, se é uma universidade pública, se é estadual, se é federal, só de olhar o plano de classificação. Por quê? Porque está refletindo a atividade, né? Está testemunhando aquela atividade. Atenção! Não confundir lista de retenção com tabela de temporalidade. Há um tempinho atrás, eu fiz uma pergunta para vocês. Por quanto tempo vocês guardam imposto de renda? 5 anos? A partir do dia 1º de janeiro do ano que vem?
desde que você não esteja na malha fina. Porque se você estiver na malha fina, esses 5 anos só vão começar a ser contados a hora que seu leão falar assim, oh, tranquilo. Tá? Então, a lista de retenção diz, guarde 5 anos. A tabela de temporalidade diz, guarde 5 anos efetivamente após o ok da Receita Federal. Ela não manda mais aquele papelzinho, mas você entra no site e vê lá a tua situação. Tem os últimos 6 ou 7 anos, tá? E diz se está ok, se tem pendências, se está na dívida ativa ou não. Aí você pode, sim, contar os 5 anos e eliminar. Se não, dança. Dança bonito, porque o Big Brother não perdoa. Certo? Gente, acho que está meio pequeno, tá? Mas dá para ter uma ideia de isto aqui é uma lista de retenção. Aqui diz o seguinte, daí vocês enxergam lá? Documentos sujeitos à fiscalização do INSS, folha de pagamento, a contar da data prevista para o seu recolhimento, salário de educação, 10 anos. O salário de educação, você guarda 10 anos a partir de quando mesmo? Está escrito aí? Não. Guias, fundo de garantia, relação, GR, GRE, GFIP, GRR, recibos, folha de pagamento, 30 anos. 30 anos a partir de quando? Tá? Então, essa é a característica de uma lista de retenção. Ela não dá a linha de corte. Ela não diz a partir de quando. Tá? E a tabela de temporalidade tem que dizer a partir de quando. Por quanto tempo vocês guardam um contrato? Pela vigência. Tá? Então, tem gente aí que tem contrato de locação há 40 anos. Pô, mas é de 40 anos, não tem problema. Ele está vigente. Tá certo? Então, o contrato você guarda pela vigência. Um prontuário funcional você guarda até o desligamento. Tá? Então, você precisa ter a data de corte. Não adianta ninguém vir dizer para você que um contrato de prestação de serviço sem alocação de mão de obra, você guarda 5 anos mais 1. Mas 5 anos mais 1 a partir do quê? Tá? Então, essa é a diferença entre uma lista de retenção e uma tabela de temporalidade. Aqui a gente tem um exemplo de tabela de temporalidade. Acordo de compensação de horas. 5 anos. Início da contagem retroativo à data da extinção do contrato de trabalho. Ou seja, começa a contar com o desligamento do funcionário. Tá? E o amparo legal qual é? O inciso 29, artigo 7º da Constituição Federal e artigo 11 da CLT. Aí começa o nosso problema. Aí a coisa fica difícil. A nossa legislação não é nada fácil para estabelecer prazo, gente. Na dica de nada. Todo mundo vai a shopping, né? Nem que seja só para passear, né? Na escada rolante tem uma faixinha amarela do lado. E em alguns ainda tem uma placa. Cuidado com cadastro de sapato, de tênis, saias compridas. Aí está na moda, né? Usar saia de cauda de noiva, que você vai varrendo o chão. Aí você vai para a escada rolante, o que acontece? Você vai ficar sem saia. Você vai ficar sem saia. Não tem jeito. Tá? Mas a culpa é de quem? Do shopping. A culpa é da escada. Vai vir alguém, um segurança, aquele. Fale comigo, precisa de alguma coisa? E vai pegar o seu nome, o seu RG e vai anotar a ocorrência.
vai mandar para o saque, que, sua vez, manda para o jurídico. Por quê? Porque você pode amanhã entrar com processo. Tá? E, se você entrar com processo, eu tenho que avisar o seguro. E quem vai cobrir é a apólice de seguro vigente. Não é aquela que vai ser renovada ano que vem. Então, o seguro precisa saber, a priori, tá, que houve essa ocorrência e que ele pode ser acionado. Tudo bem? Por quanto tempo você vai guardar essa ocorrência? O Código Civil diz 5 anos. O Código de Defesa do Consumidor diz 10. Nós vamos guardar por quanto mesmo? 10. Tá? Então, esse é só um exemplo, gente, que a hora que você começa realmente a dar o valor legal ao documento, a gente sente e chora. É um trabalho que não deve ser feito nem na segunda-feira, nem véspera de feriado e nem na sexta-feira. Tá? Um dia bom, assim, um dia blasé, quarta-feira, que é o dia da feijoada, né? Mesmo que esteja mais friozinho, você sempre fica assim mais relaxado, né? Porque, gente, é um trabalho chato. Mas é o trabalho necessário. Se a gente não fizer isso, nós não vamos ter o quê? Os prazos de guarda. Nós não vamos saber o que guardar e o que eliminar. A nossa legislação... Mas aí tem pegadinha. Tem pegadinha. A CLT diz lá que você guarda, né, o controle de frequência do seu funcionário 5 anos após o evento. Maravilha! Que o acordo lá de compensação de horas é após o desligamento. Maravilha! Só que, para menores de 18 anos, os desaprendizes, sabe os menores desaprendizes? O prazo só começa a contar quando ele faz 18 anos. Então, você contratou o menor com 16, mas ele também já saiu com 16. Nenhum prazo, gente, começa a ser contado antes dele fazer 18. Vocês sabiam disso? São os caminhozinhos da lei, tá? Aí tem uma outra coisa. Todo mundo lembra aqui do escândalo do Enron? Nos Estados Unidos, que quebrou um monte de coisa, um monte de banco e tal. Muito bem. 2 senadores lá, revoltados com a história, eles devem ter pedido muito dinheiro, tá? Eles resolveram fazer uma lei que é conhecida como Sarbanes-Oxley, ou SOX, onde toda empresa que tenha capital aberto na Bolsa de Nova York é obrigada a seguir X regras. E isso começou valendo lá, depois veio aqui. Então, aqui a gente tem Vale, Itaú Unibanco, Bradesco, Petrobras, tá? Que tem que seguir essa Sarbanes-Oxley. Certo? Então, a gente tem que seguir o Código Tributário Nacional, a gente tem que seguir a Lei de Seguridade Social, a gente tem que seguir a CLT, a Constituição Federal, o Código Civil, tá certo? E mais a Sarbanes-Oxley. Ok? Então, quem trabalha em empresa de capital aberto, que tem ação lá em Nova York, pode procurar que em algum lugar faz menção a Sarbanes-Oxley. Basileia. Basileia é uma cidade na Suíça, que diz que o chocolate de lá é maravilhoso, mas eu só conheço a Basileia para falar, né, das recomendações. A Basileia é onde se reúne os donos do dinheiro do mundo. Tá? E aí tem as recomendações 1, 2, e nós estamos na 3. A 3 diz o seguinte, que as instituições financeiras, elas devem aperfeiçoar a capacidade de absorver choques provenientes, né, ou do próprio sistema financeiro ou da economia. Ou seja, tem que ter respaldo, tem que ter laço para não deixar ninguém falando sozinho. Quer dizer, mais um
caminhozinho, né, no meio da nossa legislação, quando a gente vai avaliar o documento de arquivo. Se você não eliminar nada, você vai morrer afogada no papel, né? Ou vai ter que comprar uma nuvem só para você guardar o teu digital. Tá? É um trabalho difícil, de formiguinha? É. Mas, gente, rende tanto quando você fala assim, vamos eliminar isso aqui. Aí você fala assim de boca cheia, eliminamos 10 toneladas de papel. Tá? Aí a gente tem, ó, falando tudo em meandros, né? No sistema SPED. Quem conhece o sistema SPED aqui? Tá? O sistema SPED é a escrituração contábil fiscal, né? Diretamente, do mesmo jeito que a gente faz o imposto de renda, né, na máquina agora, essa escrituração fiscal e contábil é feita do mesmo jeito. Tá? A gente trabalha lá na máquina deles. Só que é o seguinte, o documento digitalizado, ele tem um valor. O nato digital, que é o caso dos documentos que nascem do sistema SPED, tem outro valor. Tá? Então, tem uma lei de 2 anos atrás que diz, por exemplo, o documento digitalizado não tem valor. Só tem valor os natos digitais provenientes de sistemas certificados, autenticados, ou quando a empresa tem a certificação e a autenticação. Tá? Lembrando que a certificação, gente, ela é com prazo finito, tá? Ela vence. Ela tem que ser renovada. Então, aqui a gente já tem uma outra legislação. Que se o Código Tributário Nacional, artigo 172, 173, 194, 195, depois você confere, tá? Para ver se eu estou certa, ele diz que você tem que guardar 5 mais 1. O nato digital tem uma MP que diz que tem que guardar 10. É o mesmo documento. Só que se o fiscal chegar lá, ele vai querer que você guarde pelos 10. Então, mesmo que você não tenha SPED, mesmo que você não tenha o nato digital, você precisa conhecer que tem uma legislação que eles vão pegar no teu pé. Tá? E o digital, gente, ele é frágil. Né? A gente brincou aqui. Quem é que não tem disquete? O que você faz com essa informação do disquete? Tem empresa, gente, ganhando rios de dinheiro. Rios. Por quê? Eles estão cobrando R$150 para analisar cada disquete, para ver se está bom. E aí cobra mais 120 para pegar o mouse assim e arrastar daqui para cá. Ó. Tum. Tá? Então, o digital, você precisa tomar cuidado. A legislação, tá, não é muito clara. Ela é dúbia, você tendo o mesmo documento no físico e no digital, há controvérsia. A mídia, gente, é mais controversa ainda, porque ela é frágil. Quem aqui, né, começou a jogar os LPs fora? Porque que legal, né? Tem CD. Deu a tal da eletrola, vitrola, né? Se livrou-se e danou-se. Né? A gente pega hoje os primeiros CDs que a gente comprou, não toca. Não toca. Serve para você fazer pinturinha, né? Artesanato, ou põe para descartar, fragmenta. Tá certo? Então, a mídia, gente, é muito vulnerável. Tá? Quem já não perdeu um pendrive? Ou por vírus, ou porque arrebentou, ou porque acho que não sei, tá? O HD que diz que não quer funcionar. Então, o documento digital, além de você ter a preocupação, né, da legislação, você precisa ter a preocupação da preservação. Lembrando que preservar documento digital não é preservar o suporte. Não é preservar a mídia, é garantir a integridade de reprodução. Correto? Bom,
E a gestão documental é única para documentos de qualquer suporte, tá? Lembrando, papel, microfilme, fita, etc. Bom, decepcionei vocês porque não dei prazo de nada? Não tem como dar prazo, gente. Cada caso é um caso. Tá? Eu podia vir aqui com milhares de tabelas de temporalidade. Será que se aplica ao teu caso? Eu vou dar um exemplo presente aqui. No Estado de São Paulo, a gente tem uma estrutura arquivística, né? Uma entidade arquivística, o Sistema de Arquivo do Estado de São Paulo. E ele propôs uma tabela única para todo o Estado de São Paulo, para todas as empresas, administração direta, fundação, autarquia, PGE, Ministério Público, tá? Da área meio. A área meio é a área de suporte. A USP não segue essa tabela do SAESP, porque a USP já tinha uma tabela pronta, um sistema pronto, já há algum tempo, funcionando muito bem. Para fazer a compatibilização do que a USP tem no sistema Proteus do SAUSP e colocar no sistema do SAESP, não ia dar conta, não ia ser para essa geração. Nós estamos falando de órgão público da mesma esfera e do mesmo lugar. Tá? Então, não adianta pegar para a Associação de São Paulo a tabela do Rio. Nós temos legislação diferente, nós temos nomenclatura diferente. Ela não segue, nós podemos, assim, se a gente não tiver um documento na nossa tabela, a gente pode usar do Estado, tá? E só o Unicamp pode usar, o LESP, mas nós temos nossa tabela, tá? A tabela deles é própria, porque quando o SAESP veio com a tabela, era o sistema do Crioulo 2. Agora, tem um documento novo lá que tem na tabela do SAESP e não tem na tabela deles, eles podem usar ou podem pedir autorização ao SAESP para incluir na tabela deles. Tá? Mas é muito difícil você pegar uma tabela daqui e botar aqui. Sapato. Você pega 4 pessoas que calçam 37. O mesmo sapato não vai calçar igual para todos e não vai ficar bom. Tem as diferenças. E a tabela é assim. Então, o que é legislado, recursos humanos, o contábil, tá? É mais fácil porque você resgata mais fácil esses prazos. Tá? Tem o Sinducom, FEComércio, que tem tabelas que eles atualizam, né? Regularmente. Os contadores normalmente aí leem o IOB todo dia, né? Porque todo dia tem um calhamaço de leizinha. Agora, tem áreas que não tem jeito, que você vai ter que sentar com seus pares e falar por quanto tempo eu vou guardar isso aqui. Tá? Voltando ao flyer. Esse documento nem sempre foi assim. Ele já foi pequeno, ele já foi grande, né? Ele já foi uma folha só. Agora, esse documento aqui é um documento da associação que a gente chama, que é da área fim, é da atividade deles, e ele deve ser permanente. Tá? Muito bem. A gente avaliou que é permanente. Como é que eu vou guardar isso aqui? Tem um que é pequenininho, tem um que está em CD, porque eu não mandei imprimir, tem outro que é em 3. Faz parte também da avaliação, não só de prazo, você determinar como é que você vai guardar isso aqui. Atualmente está mais fácil, tá? Com as impressoras 3D, por exemplo, quando você tem brinde, bola, lata, camiseta, tá? A qualquer momento na impressora 3D você pode reproduzir, desde que você tenha passado pelo software do 3D. Tá? Então, tem softwares hoje que você vê de todos os lados, tá certo? E que aí, se um dia você guarda, né, virtualmente, um dia você precisar, você reproduz de novo. Porque tem coisa que não dá para guardar, esse dá. Então, a avaliação também chega no formato de determinados documentos. E é isso aí, gente. Perguntas, por favor. Eu trabalhei um tempo atrás numa revista chamada Document Management, né, gerenciamento de documento.
E eu queria saber, essas casas, esses lugares que eles guardam documentos, quem anunciava ali são empresas que guardavam documento. Eles guardam só digital ou eles guardavam físico também, né? É a chamada terceirização, tá? Eles custodiam o físico e o digital, tá? A custódia do físico, você pode optar só pela custódia, as caixas vão até você, você relaciona, identifica, lacra a caixa e manda para guardar. Ou você pode delegar essa atividade, a gestão de dentro da caixa para a empresa. Tá? Então, a gente tem várias no mercado. Lembrando que área pública, você pode terceirizar, sim, você não pode delegar a gestão. Tá? A gestão tem que ser sua. Os bancos fundamentalmente trabalham com exceção do Bradesco. O Bradesco, na Cidade de Deus, tem pavilhões lá enormes para guarda de documento aqui em São Paulo. Parabéns pela palestra, maravilhosa. E minha dúvida, nós aqui estamos dando uma palestra que está com mídia montada. Ela tem que ser tratada como uma entidade educativa ou não? Hã? O trabalho que nós fazemos aqui de... Bom, todo o trabalho que é feito aqui, ele deve ser tratado como permanente, que é das funções da associação, esse trabalho de palestra, gestões, tá? Atendimento, sabe, resultado de atendimento, de consultas, isso deve ser tratado como documento permanente. Mais alguma pergunta? Não? No segmento imobiliário, né, a Cresce acompanha a gente, qual a melhor forma de guardar os documentos para o segmento deles? Prazo, ele é um documento permanente? Escritura? Há documentos e documentos, tá? Se forem escrituras, registros, matrículas de imóveis do Cresce, é enquanto da posse do imóvel. Ok? Se ele faz gestão de terceiros, ele vai guardar enquanto ele tiver com a gestão de terceiro. Eu estou dando exemplo de um documentozinho só, que não dá para responder por quanto tempo Cresce vai guardar documento, porque eu preciso saber quais documentos. Tá? Então, os registros, matrículas, tá? De imóveis próprios, enquanto você tiver a posse. Tá? Se for de terceiro, você está prestando serviço, acabou, né? A gestão, você devolve. Imagine um médico que acompanha um oncologista, por exemplo. Ele morre. Como é que ficam os prontuários dele? É uma boa pergunta, porque a lei não prevê a sucessão arquivística no caso de não empresa. Tá? Isso acontece com médico, com dentista. É relativamente curto o período. São 20 anos. 20 anos. E um oncologista, por exemplo, cuida hoje e daqui a, sei lá, 3, 4, 5 anos pode reaparecer o problema. Como é que fica? Se ele falece, aonde estarão os prontuários? Não há legislação pertinente a isso. Porque quando o Conselho Federal de Medicina diz que você deve guardar os prontuários por 20 anos, depois da última intervenção, subentende-se que sejam os privados também, até porque você precisar fazer um reconhecimento. Aquele avião da TAM que caiu no aeroporto, foram atrás da identificação de arcada dentária. Quem que tem identificação da arcada dentária? O dentista. Mas ele estava vivo, o dentista. Tá? Então, nesse caso, a legislação não prevê e a gente não sabe como é que fica essa sucessão arquivística. Né? Para quem tiver consciência, dá de presente para o Conselho Regional de Medicina.
Ok? Bom, gente, então, muito obrigada. De novo, desculpa se eu não dei uma tabela para vocês, mas eu não tinha como dar. Tá? Agradeço a presença de todos. E amanhã é sexta-feira, hein?